Meu nome é José Mário, eu sou fisioterapeuta osteopata e vou ser repórter por um dia aqui do canal Conversa de Baia no YouTube. E tenho aqui a presença ilustre, né, de pessoas que vão poder colaborar com muita informação de qualidade, e eu tenho certeza que aqueles que vão nos ouvir vão, assim, poder prosperar com essa informação. E primeiramente, né, não assim, fugindo daquilo que é a minha educação, princípio, o berço, em primeiro lugar as mulheres, né? Com certeza. Então, gostaria de apresentar aqui a nossa amiga Vanessa Beluco, biomédica, profissional de educação física, né? Funcionária, servidora Sim, pública, da Secretaria de né? Educação. Que da Secretaria de Educação, e hoje nós vamos desenvolver aqui dentro da pauta um assunto muito aquecido no mercado da internet, né? Muito atual, Que né? são mulheres que estão na fase da perimenopausa, climatério e menopausa. Isso mesmo. Então, uma exuberância Uhum. dentro da sala de dança de salão, é professora de dança de salão, Também. e que desperta muitos olhares com a sua sensualidade quando está dando aula e ensinando os outros num momento de relax, de entretenimento, que a dança de salão é isso também, né? Com certeza. Muito obrigada, José. É isso, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, é um prazer estar aqui e quero destacar, né, que é muito importante esse convite e esse debate, ele tem um tema muito relevante. Quando a gente fala de climatério e menopausa, a gente não fala só de uma causa, individual ou clínica, a gente fala de um fenômeno populacional aqui no DF, que vai impactar diretamente saúde pública, produtividade e qualidade de vida. É muito importante. Então, É a gente verdade. precisa ter muita atenção, porque mesmo tendo essa importância, é uma pauta ainda que não é tão falada, né, não é tão divulgada ainda. O É. tanto que a gente precisa falar, tanto que a gente precisa gerar de informação nisso. E ainda mais aqui na presença de uma pessoa da área de saúde também, mas de uma outra área que é diferente da minha, né, fisioterapia, não é isso, Eu José? costumo, na verdade, eu recebo muitas pacientes no consultório que estão nessa fase. Uhum. E a osteopatia ela contribui muito porque ela ajuda a reequilibrar essa, essa, esse, esse transtorno hormonal. Ele causa muito desequilíbrio da atividade do sistema nervoso autônomo. Então, a osteopatia craniana diminui essa condição de simpaticotonia, beneficiando a mulher que está nessa fase indesejada, mas faz parte da sua natureza fisiológica, Com né? Então, eu certeza. acho essa pauta muito rica e realmente você fez um link muito bem feito quando você traça aí, até principalmente uma população de baixa renda, que tem pouca informação, a mulher se vê muito prostrada diariamente, até para trabalhar, porque esse desequilíbrio hormonal tem vários sintomas indesejados. Então, e aí a gente vai falar em percentual já já dessa, dessa estatística que está relacionada aqui à Secretaria de Saúde e à população do Distrito Federal. E dando continuidade aqui às apresentações, tenho aqui a presença ilustre de um jogador de futebol de final de semana que ama esse esporte de futebol, né? Torcedor do Atlético e uma figura pública muito carismática, sensata e experiente, que com certeza vai poder ajudar muito sempre na política aqui do Distrito Federal. Senador Isalci Lucas, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, né? Eu já conheço o senhor já há algum tempo, mas é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso bate-papo do canal Conversa de Baia. Bacana. Eu que agradeço, né, o convite. Sempre é bom, né, a gente poder trocar umas ideias, né, mostrar os projetos, discutir com a população, muito bacana. Eu aprendi que na política é isso, né, você tem que ouvir mais, né, e conversar menos. E é o que a gente faz constantemente. E aprendi também que nada de nós sem nós, né, a gente não tem que decidir nada nem fazer nada se você não ouvir realmente na ponta, né, onde as coisas acontecem, né, o mundo real.
É um prazer estar aqui no seu Isso. programa. Pô, e eu tomei até a liberdade previamente de fazer uma enquete, né? Quando eu mencionei essa pauta, esse bate-papo, eu fiz uma enquete com alguns amigos e eles me mandaram algumas perguntas aqui pro senhor, senador. Ótimo. Vamos lá. Então, eu já vou pegar aqui, né? Acho que não preciso citar nome assim de quem mandou, mas essas perguntas são muito pertinentes até para você responder também, dentro da sua percepção, como uma figura que representa a mulher na nossa sociedade aqui de Brasília, né? Então, vai aí a primeira pergunta para o senador. Senador, como o senhor avalia o cenário político atual no Brasil? Um desastre, né? A gente que já está há algum tempo na política, né? Eu que sou mineiro, né? Tem aí Juscelino Kubitschek como nossa referência. De lá para cá a gente nunca mais teve um projeto de nação, um planejamento estabelecendo metas, né? Eu vejo que os governos estão muito distantes da população, sem prestigiar realmente o cidadão, que a política existe para isso, né? Para cuidar das pessoas. O governo é para isso. E a gente não vê isso. A gente perdeu muito essa conexão com a população, né? Muita corrupção, né? No nível federal principalmente, mas agora também em nível local. É triste, né? Porque, olha, eu sou contador, sou auditor, fui professor a vida toda, fui juiz do trabalho, mas não tem nenhuma atividade mais nobre do que a política, porque a política muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior, depende das escolhas, né? Então, o quadro é muito ruim, espero que agora este ano, 2026, seja realmente a grande mudança, porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo no Brasil. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui como cidadão dentro desse bate-papo. E eu gostaria que você desse a sua opinião também. Eu vou citar uma conversa que eu tive semana passada, tratando um paciente que é da luta, cara bacana. E olha só, né, como é que a gente aprende às vezes no dia a dia, na prática clínica ali, batendo um papo ali com o paciente. Esse cara, ele é representante daquela maquineta de cartão verdinha, que é aquela máquina verdinha, como é que é o nome? Me falhou agora, não, mas essas máquinas de Cartão de crédito. estabelecimento de cartão de crédito. A Stone, lembrei agora. Stone. E aí ele falou comigo, ele conversando comigo, ele falou: Zé Mário, o Noroeste inteiro é a minha responsabilidade, metade da Asa Norte. E aí ele comentou que de padaria, oficina mecânica, o faturamento das empresas vem declinando exponencialmente. Diz que padaria que vendia R$ 120 mil, hoje vende 70. E isso gera um impacto muito expressivo, né, na contratação, na demanda, né, que traz dignidade para o povo é o emprego, pô. Você sem emprego, como é que você sobrevive? Então é a minha visão como cidadão, mas essa é a minha opinião. Eu não Com sei como você certeza. pensa a respeito disso. E eu vou colocar aí um outro retrato, um outro cenário. Se a gente visualiza isso na população aqui de Brasília, quem dirá do país, imagina a população feminina como se encontra nessa situação, né? Tendo muitas vezes 2 horários de trabalho, um em casa e um fora. Então, Sobrecarrega muito a mulher, fica muito sobrecarrega sobrecarregada. muito e a demanda que ela tem, mesmo fisiológica, que a mulher tem uma demanda fisiológica muito superior à masculina, encaixar isso com o ambiente de trabalho, com se cuidar, cuidar da família, emprego e todas essas demandas, é muito difícil, é muito difícil. E aí as empresas vão priorizar quem tem mais tempo para a empresa, concorda? Verdade. O sistema É. capitalista leva a gente É. a entender dessa forma. E não só isso, né? Existe uma questão cultural, né? As mulheres, durante muitos anos, não tiveram oportunidade de estudar, de trabalhar, porque cuidava da família, cuidava da educação dos filhos, né? Perfeito. E a gente vê muito isso. Eu tenho investido muito agora, nesses últimos 4 anos, em várias instituições, capacitando as mulheres, principalmente depois da pandemia, onde cresceu muito a violência contra as mulheres. A gente tem feito muitos cursos de formação para melhorar a renda das pessoas. A gente tem corte e costura, gastronomia, manicure, pedicure, né, sobrancelha, artesanato e crochê, né? E agora a gente está dando, inclusive, o marketing digital, que é exatamente para que elas poderem produzir e vender, né? Porque não adianta só produzir, depois não tem para quem vender. Então, um sucesso muito grande. A gente percebe, né, a importância das oportunidades.
né? Hoje as mães precisam de creche, grande parte não tem creche ainda, e elas precisam trabalhar, né, para ter renda e tal. Então o governo tem que cuidar um pouco mais das pessoas. E eu falo assim, né, a gente está estudando isso já há algum tempo, você tem que cuidar do cidadão. Quem é o cidadão? Ele começa no pré-natal. Você tem que ter política pública para o pré-natal. Se o governo garantisse realmente um acompanhamento médico, né, uma boa alimentação, com certeza as crianças iam nascer muito mais saudáveis, evitando uma série de problemas depois. Depois você tem a primeira infância, que é a fase mais importante da pessoa, né, onde você tem o desenvolvimento, coordenação motora, cognitivo, alfabetização. Hoje não alfabetizam mais na idade certa, então dá consequências horríveis para os jovens, né? Hoje 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática. Então, não tem alfabetização na idade certa. Então você tem que ter esse cuidado com a primeira infância. A adolescência é uma fase diferenciada, você tem que ter política pública para a Delicado, sim. adolescência, né? A juventude, né, precisa também de muito apoio, formação profissional, esporte, cultura, né, emprego, empreendedorismo. Você tem que incentivar os jovens. Depois você tem o adulto, que você tem que ter moradia, o cara quer casar, precisa de um emprego, né? Então, e depois tem o idoso. Hoje em Brasília nós temos mais idosos do que criança. Qual é a política pública que existe para o idoso hoje? Nada. E as pessoas hoje aposentam com 60 anos, vai viver até os 100, que é o que é normal agora, a gente viver até 100 anos. Então fica 40 anos fazendo o quê? Assistindo televisão? Então o governo tem que proporcionar a Essa política pública. deficiência cultural realmente, né, é uma coisa complicada que não contribui para a manutenção, né, do sistema como um todo. Vou mandar outra pergunta aqui. Eu sei que você é um defensor da educação, né, já que você deu a brecha ali da tecnologia. Eu sei que você é um aí a pergunta aqui de um dos participantes. O senhor é um defensor da educação profissional permanente. Na sua opinião, como podemos formar de forma eficaz na área da saúde, usando a tecnologia a nosso favor, sabendo que somos seres biológicos? É. Bem, primeiro, a educação é o único instrumento de transformação, de oportunidade, né? Eu sou o que sou em função das oportunidades que eu tive para a educação. Eu sempre estudei com bolsa, desde o primário, fazendo ensino médio, fazendo a faculdade, tudo com bolsa. Fui o primeiro a fazer curso superior na minha casa. Então, eu fiquei, né, com essa convicção de que eu precisava proporcionar a outros jovens a ter a mesma oportunidade que eu tive. Criei um projeto antes de entrar na política chamado Cheque Educação. Foi ali que você se É, destacou, né? eu criei uma organização, a ABEDUC, né? Associação Brasileira para a Educação de Qualidade. Tinha uma relação muito grande com as escolas, faculdades. Consegui convencê-las de me disponibilizar as vagas ociosas, que você tinha uma sala com 30 carteiras e só tinha 20 alunos. Aí você tinha 10 cadeiras vazias, a escola já tinha pago água, luz, telefone, professor e tudo, e a cadeira vazia. Então eu criei o Cheque Educação, desconto de 50%, onde a gente ajudou quase 100.000 alunos a estudar numa escola melhor, pagando a metade. E aí que eu descobri que a gente precisava transformar isso numa política pública. E para entrar na política pública, você tem que entrar na política, não tem jeito. Então foi aí que eu saí candidato. Levei ao ministério esse projeto e depois nasceu o ProUni. O ProUni, 6 anos depois, foi criado exatamente na concepção do Cheque Educação. Hoje nós temos 18 milhões de alunos fazendo ProUni, né? Ajudou milhares de É. pessoas ali, né? Então eu sempre fui ligado. O Roriz me convidou, eu fui secretário. Ele me convidou para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi quando a gente criou lá o Parque Capital Digital, a Cidade Digital na época, né? Depois continuei como secretário. A gente lançou vários projetos, como o DF Digital. Foram 600.000 certificações. Eu lembro 200.000 pessoas fizeram. Nós colocamos em 142 unidades. Nas igrejas, católica, evangélica, associação comercial. Depois criamos o cartão, né, que bastava ter computador. Eram mais de 70 cursos de alta qualidade. As faculdades recebiam, inclusive, o certificado como carga complementar, que a qualidade era muito boa. Começamos, inclusive, com a certificação da UNB. Eles exigiam as horas de atividade complementar, né? Então, tudo isso. Famosas. Então, um projeto que, infelizmente, no Brasil, você não tem política de Estado, você tem política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, esse é um grande problema para o Brasil. Criei lá também, por exemplo, não tinha nenhum Instituto Federal de Educação em Brasília. Nós federalizamos a de Planaltina e hoje tem 11 escolas técnicas do Instituto Federal.
assinei um convênio com o MEC, construí mais 9 escolas técnicas, que está já espalhado em Brasília, né? Brasilândia, Guará, Santa Maria, Ceilândia, etc. Desculpa te interromper, senador. Inclusive, tem licenciatura em dança nos institutos federais. Tem muito. Hoje, É. várias pessoas têm nível superior em dança e trabalham com isso, fazem concurso voltados para a dança por conta. Eu fiz, inclusive, um dos projetos. A educação profissional sempre foi realmente uma preocupação que eu tive, porque quando eu fiz o ensino médio, aqui no Guará, no ginásio do Guará, né, minha mãe era servente lá, inclusive, a gente saía com a profissão, né, do ensino médio. Técnico de contabilidade, técnico de administração, técnico de edificações, normal. Acabaram com isso. E hoje nós temos uma realidade assim, de cada 100 alunos, só 22 entram na faculdade, 22%. Aí você tem 78% dos jovens que não estudam e não trabalham. Já vão para subemprego, né? Isso. É verdade, E aí fica a mercê das drogas, né? lógica. Fica a mercê do tráfico. Então, quando eu fui para o Congresso, para a Câmara Federal e Senado, eu não fui por carreira. Eu fui para mudar as leis para poder implementar. Então, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio. A gente deu 5 anos para implantar a educação profissional nas escolas públicas. Mudou o governo, parou tudo, né? Então, esse é um dos grandes gargalos. Mas o melhor projeto que eu fiz foi o Bolsa Universitária. A gente queria colocar a educação integral nas escolas. Não tinha condição de contratar muito professor, porque, né? Então eu criei o cheque educação, o Bolsa Universitária. A gente dava uma bolsa integral nas faculdades e eles davam a contrapartida na escola pública no contraturno de 20 horas. Então lá no Teatro do Sina, o cara fazia teatro, a gente dava bolsa para alguns, e esses meninos davam teatro nas escolas. Quem fazia educação física dava esporte, quem fazia pedagogia dava reforço escolar. Então foi bom para o aluno que ganhou a bolsa, foi bom para a escola pública, a gente viabilizou a educação integral, e foi bom para o aluno também, porque tem a prática, né? Populariza Só- a educação, Engraçado, Maravilha. né? Mesma Então, coisa, aí acabou o governo, acabaram com os programas. O que eu negócio assim. percebo atualmente, né? Eu tô te ouvindo, e o que eu percebo atualmente, tendo contato com muitas pessoas e, né, inserido no meio acadêmico, o que acontece hoje é um total desinteresse da grande massa em estar estudando, entendeu? Mas por quê, né? Pô, Você tem uma escola de as ensino faculdades médio, esvaziaram, você Isalci. tem uma escola de ensino médio hoje que não tem tecnologia, não tem esporte, não tem cultura, não tem laboratório de ciência, não tem nada. O aluno vai ficar fazendo o quê? Aí o governo vai e cria o Bolsa, o pé de meia, R$ 200 para o aluno não sair da escola. Cara, eu ia para a escola com prazer, cara. Ficava doido para ir para a escola. Hoje, o aluno não tem mais esse interesse exatamente por isso. Quer dizer, o consciente coletivo do Brasil já não é uma coisa muito boa, né? E aí a coisa vem piorando ao longo dos anos. Quer dizer, ele fez muitos investimentos em projetos para estimular, para melhorar essa relação cultural. E hoje o que eu percebo no dia a dia é que as pessoas é o seguinte, a geração E a gente precisa de YouTube, mais, Top viu, Zé? Quai, meu irmão, e é isso aí. O senador A fez, qualidade profissional do contou exercício aqui a profissional história dele. só declina. Contou a história dele de muitos investimentos na área de educação, mas ele é uma pessoa Hum. e nós temos um país aí continental. Então a gente precisa de mais pessoas engajadas nisso, né? É claro que a gente tem uma cultura agora da informação que dificulta muito o lado de nós professores, porque eu também sou professora. Então, de nós professores, a gente tem que estar convencendo o aluno de que ele precisa estudar, tem que estar convencendo o jovem de que ele precisa crescer cognitivamente falando. E isso é a gente encontra dificuldade nisso por falta de realmente investimento em infraestrutura, investimento ali no E valorização, né, dos valorização professores, dos né? professores, isso é Porque fundamental. acho que é um dos piores salários hoje do DF é Sim. professor. Então você vê, né? E a gente precisa melhorar a formação também. Porque hoje, em função do descrédito, né, da falta de investimento e falta de valorização, a maioria dos alunos não querem fazer mais pedagogia, não querem mais fazer nada na educação. Exatamente porque não é valorizado, né? As pessoas esquecem que quem forma todo mundo são eles, né? Somos nós, né? Porque eu também dei aula a vida toda. Mas quem forma o médico, quem forma o contador, todo mundo é o professor. Mesmo que você não valoriza, hoje, eu não sei nem se eu conseguiria dar aula hoje, porque eu era muito rigoroso. Então, eles não respeitam mais os É professores, cara. complicado. Não respeita.
né? Tanto no privado quanto no público. Tá Sim. complicado. Essa relação de deficiência Eu não sei, cara, eu acho que isso aí sabe o que que é? é muito estranha. Olha só, quando eu cheguei em Brasília, ainda jovem, né, 13 anos eu tinha, a gente valorizava muito, né, mas a gente ralou muito essa nossa geração. Eu até digo assim, a minha geração é a geração da sem a coxa do frango. Ou seja, quando minha mãe fazia o frango lá em casa, eu tinha que esperar os mais velhos, as visitas, todo mundo servir. Sobrava para mim o pezinho e a asinha, vamos dizer. Quando eu crescia, quer dizer, depois que eu me casei, tive meus filhos, quando eu chego em casa para comer o frango, já comeram há muito tempo. Sobrou para mim o pezinho e a asinha. Por quê? Porque a gente, né, a gente não, talvez grande parte dos pais ou da família não quis que os filhos tivessem as mesmas dificuldades, né, enfrentassem as dificuldades que Sim. nós enfrentamos. A geração de vocês foi a que mais É, levantou, né? muito. Brasília E aí levantou aqui. a gente protege muito, né, as crianças, os jovens, né, os filhos e tal. E aí, cara, se o cara não ralar, não valoriza, não adianta. O que é de graça, Não as é pessoas não valorizado. valorizam. Você tem que realmente Infelizmente. tem que ralar, porque senão não adianta. Então, e tem que mudar essa cultura, né. E me preocupa muito essa geração que está aí, né, porque eu digo assim, a saúde hoje está matando, porque as pessoas não conseguem nem consulta, não conseguem nem cirurgia, mas a educação mata a geração toda. Então se a gente não recuperar a educação, que Brasília já foi uma referência, né. Eu me lembro quando eu cheguei em Brasília, pra você ter ideia, todo mundo queria namorar uma professora, porque o salário era excelente, né. Porque para trazer o professor para Brasília teve que pagar um monte de coisa. O salário era bom, mais quinquênio, mais gratificação disso, daquilo e tal. Então, ganhava mais ou menos igual os juízes, era praticamente o mesmo salário. Agora está lá embaixo. Embaixo. Hoje Então nem bonita elas estão, que A estão gente sabe, cansadas. a gente ninguém quer sabe, casar mais com o professor. dentro de todo esse contexto, a gente sabe que a visão do mundo vai ser sempre transversal, né? Tudo se conecta, tá tudo É. conectado. E aí vem uma outra pergunta aqui, né, dentro dessa visão, que a pessoa manda aqui, ó: "Qual a sua visão, senador, qual a sua visão sobre desenvolvimento econômico do Brasil?" Porque um país que não conseguir se desenvolver, né, na economia, se essa economia não é pujante, como é que a gente fala de tudo isso que a gente está falando? Eu acho que é o privado que leva, né, o país para frente. O E a empreendedorismo, né, gente as está empresas que geram emprego, que pagam imposto, né. exatamente. Agora, infelizmente, nesses governos, principalmente o governo atual, eles criminalizam os empresários. Dificultam. Este governo tem como princípio, manter que a população seja dependente do governo. Hoje você vê, a metade da população do Brasil hoje tem algum benefício do governo, grande parte com Bolsa Família. Hoje você não tem mais mão de obra. Por quê? Porque ninguém quer registrar carteira mais, porque se registrar perde o Bolsa Família. Então não tem porta de saída, o governo esse pé de meia é a mesma coisa, botar as crianças, os jovens do ensino médio, também na dependência, como se R$ 200 fosse a grande renda deles. Então, você tem que realmente proporcionar condições para o crescimento. Por exemplo, quando eu fui fazer o planejamento para Brasília, para mudar a matriz econômica, uma das coisas que eu percebi que aqui não tem escritura na área rural. Como é que o cara vai fazer um investimento num hotel, fazenda ou num investimento qualquer se não tem escritura? Então, eu fui para o Congresso, todas as emendas da lei de reforma e regulação fundiária foi eu que coloquei. Exatamente porque sem a lei você não podia regularizar. Agora, com a lei, tem que ter vontade política, competência, interesse, né? Então, hoje você tem uma lei que permite regularizar todas as áreas do DF. Aqui nós temos muitas cidades que também não têm escritura. Então, a gente precisa organizar isso. Por isso que eu digo, o que tinha que mudar, né, em função das necessidades aqui, eu fui para o Congresso para isso, para mudar a legislação. Porque eu vim da iniciativa privada e percebi quando eu fui secretário, as dificuldades para fazer qualquer coisa. Porque na iniciativa privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública só pode fazer o que é permitido. É a diferença da água para o vinho. Então, se você não mudar a legislação para compatibilizar e poder executar, você não faz nada. Não consegue, não consegue. Ainda mais quando não tem planejamento nenhum, É. porque hoje, por exemplo, cada ministério, cada secretaria aqui, é como se fosse um governo diferente. Não tem, né, Não existe uma integração Não existe nenhuma. integração. Nós somos um país, e Brasília também, analógico, né? Falta de controle, falta de gestão. Você vê que qualquer empresa hoje, pequena, média, grande, se não tiver um bom gerente, ela quebra. Quebra. Agora, a gente elege um prefeito, um governador, um presidente da República que não tem a mínima noção do que é uma boa gestão, né?
Então, esses são os problemas que a gente enfrenta e que só pode ser resolvido através de cada um de nós, né, eleitor, para poder saber escolher. Os empresários, inclusive, durante muitos anos, se afastaram da política. Os caras: "Ah, não quero saber de política, não quero me envolver". Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Se você não participa, alguém vai decidir por você. É. Então, o Brasil está nesse caos, por quê? Porque botaram muitos incompetentes para administrar, que não tinha perfil, e agora está aí. E os empresários pagando a conta, né? Correndo atrás. Imposto todo dia, criação de impostos e tal. Ninguém aguenta mais. Acho que O que você ninguém disse. não caiu a ficha Então em você tem que a mudar mudança da reforma tributária completo. ainda não caiu a completo. ficha da população. Até porque não foi implementado ainda, são 10 anos Ah, de transição, acho que a gente vai ter que mudar essa reforma ainda, hum. antes de começar a implementação, porque realmente prejudicou demais e vai prejudicar ainda mais as empresas, né. Então, dentro desse princípio aí, já que tem uma pergunta aqui que o camarada colocou assim: "Como o senhor enxerga o futuro do nosso país?" Tá perdão, tá dentro desse contexto. O futuro está em nossas mãos, cara, depende só da gente. Se a gente fizer boas escolhas de gestão, Se você a vai ter mentalidade não mudar, nada muda, né, continua E isso, onde é que naquele você jogo faz que é isso? a dificuldade para Na colher educação. facilidade Educação. Educação, e só a tem educação, aquela não tem outro instrumento. Então, se você não valorizar a educação, não priorizar, colocar como prioridade, cara, esse país não vai para frente. Então, você tem que fazer isso. Agora, tem que ter bons gestores, pessoas comprometidas, né, com o próximo, de servir, porque servidor público é para servir, né, não é para se servir. Tem muita gente que na política para se dar bem, né, outros até para fazer o bem, mas falta isso, né, uma política, um norte. O que nós queremos para o nosso país? E não tem nada, você não sabe. JK fez, estabeleceu 5 metas, né, o governo dele fez 50 anos em 5, por quê? Porque ele estabeleceu metas. Vou construir Brasília. JK construiu Brasília em 1000 dias, menos de 4 anos. O viaduto aqui do sudoeste vai fazer 7 anos e não conseguiu terminar. Quer dizer, mais tempo do que construir uma cidade, como falta de planejamento. não é nem E o falta mais de recurso, grave, né, Exaucino? hein? Não é nem falta de recurso, na Não, maioria não é das falta vezes, de né. recurso. Nós temos o maior recurso do país. Hum, Se você colocar per capita, hum. orçamento e população, nós temos o dobro de recursos de todos os municípios do Brasil. Então isso aqui era para ser um modelo. Agora, você tem que ter planejamento, você tem que saber onde é que você vai gastar, né, priorizar, tem que ter controle. Você pega a saúde, por exemplo, não tem controle de estoque de medicamento. Nenhum hospital está integrado, você não sabe o outro está O fazendo. maior orçamento É esculhambação. o maior orçamento Saúde e é a educação. saúde e a educação. Então a gente tem tanta coisa, rapaz, por exemplo, nós temos uma dificuldade, eu estou tentando aprovar uma emenda constitucional agora para alterar, por exemplo, né, na área de segurança, que a gente tem muito problema aqui também, nós temos hoje talvez o menor contingente de policiais da história do DF. Mas por que isso? Porque é o seguinte, quem sempre bancou as despesas da capital, desde o descobrimento do Brasil, foi a Governo União, federal. sempre. Desde o Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. Isso até 89, quem indicava também o governador era a União. Então veio a Constituição de 88, está lá. Compete à União, artigo 21, manter e organizar a segurança pública e auxiliar a educação e saúde. Só que por que tem esse texto? Porque na época, 88, quem indicava o governador era a União. Só que 90 passou a ter eleição. Aí nós tivemos, a partir de 90, governador eleito. E aí a redação compete à União. Aí de 90 até 2002, porque em 2002 foi aprovada a lei do Fundo Constitucional, mas até 2002 o governador que tinha com o Pires na mão, todo mês lá no ministério, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, em função dessa confusão toda, foi criada então a lei do fundo, estabelecemos um valor, que era exatamente o que se investia na época em educação, saúde e segurança, e a partir daí vem sendo corrigido pela Receita Corrente Líquida. Então, o dinheiro já está no orçamento, a definição, existe uma lei própria. Agora, a distorção continua. Então, hoje, por exemplo, o governador dá aumento para o policial, ele tem que mandar para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, concordando ou não, e normalmente tem discussão, tem confusão, manda para o Congresso. Aí chega no Congresso, a discussão de todos os estados, porque o pessoal faz conta, eles sabem qual é o orçamento nosso, qual é o orçamento deles. Né? Por exemplo, eu pego um deputado do Piauí lá, o Júlio César, que ele tem um trabalho muito forte com orçamentário. Ele sabe cada centavo para onde é que foi do orçamento. Então, o cara virar, poxa, Exalci,
Você pega o meu Piauí, a educação de lá é melhor do que a de vocês. Lá a saúde funciona. E o orçamento, cara, só o fundo constitucional de vocês é maior do que o orçamento nosso. Então, quer dizer, como? Aí você começa a ter esses questionamentos pela falta de gestão nossa aqui e que acaba dificultando. Por isso que o governo já, todo ano, já 2003 tentou, 2023, 2024, tentou mudar o fundo constitucional, que hoje representa 40% do nosso orçamento. Então, se a gente perder o fundo ou a correção do fundo modificar, a gente acaba tendo sérios problemas. Porque aqui é um quadradinho, aqui não tem como botar grandes indústrias aqui, apesar que a reforma tributária agora vai beneficiar a Brasília, porque a gente mudou, vai ficar agora pelo consumo e não mais na produção, porque antigamente o imposto era recolhido na São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde havia produção, né? Agora não, a reforma tributária, o imposto agora será recolhido no consumo. Então, como a gente tem aqui uma cidade que é consumista, né, que não produz muita coisa, a gente vai ganhar em função disso. Então, deve aumentar bastante a nossa receita. Mas não é falta de dinheiro. Aqui no DF, o que falta é governo mesmo, entendeu? Pô, engraçado. Você vê agora o BRB, 12 bilhões de rombo, 12 bilhões, é muito dinheiro. E aí? E aí você ficar vê, por isso? cara, como que o cara faz um investimento de 12 bilhões sem checar se tem garantia, se tem documentos, nada, cara. Então é uma fraude danada. É isso que eu digo, né? Quer dizer, a corrupção toma conta, os caras entram na política para ganhar dinheiro. Então, ó, eu estou percebendo claramente, né, e ouvindo aqui o senador, que ele vem fazendo um esforço, né, e com todo esse valor agregado de experiência que ele tem, ele vai lá, não, a gente tem para modificar tal situação, vai lá, cria o projeto de lei, modifica a lei. Eu estou vendo, escutando aqui o senador, e estou vendo todo esse esforço que ele faz para Ontem, obter resultados positivos. deixa eu dizer para você, ontem eu O teve que a tá posse do importante? Sind Atacadista. Ah. Sind Atacadista. E aí teve lá, que é responsável por 30% do nosso orçamento. Ou seja, mais de 20 bilhões de impostos eles pagam, o Sind Atacadista. Então, como aconteceu isso? Lá na época do Roriz, o Roriz deu incentivo fiscal, eu era deputado distrital, nós aprovamos uma lei do PRODEF, que era um incentivo fiscal. E trouxemos 700 atacadistas para Brasília. Demos incentivo fiscal também dos impostos para eles. E aí houve um crescimento muito grande dos atacadistas, que é responsável hoje por 30% do orçamento. Aí quando chegou em 2000 e Né? Arrecada muito. quando chegou em 2012, o Supremo disse que a lei nossa aqui era inconstitucional e que todas as empresas teriam que devolver os recursos de incentivo, ou seja, quebraria todo mundo. Nós, então, na Câmara, conseguimos segurar no Supremo o acordo, não foi publicado, e a gente conseguiu depois, em 2017, 5 anos depois, aprovar uma lei perdoando essa dívida e estendendo, prorrogando os incentivos por mais alguns anos, para as empresas se adaptarem. E agora na reforma tributária, da forma como foi aprovado, é um prejuízo muito grande para eles, porque vai acabar o incentivo que eles têm hoje. E aí acaba inviabilizando, e eles são responsáveis por 30% da arrecadação. Então, se você não tiver noção dessas coisas, eu fiz 2011, até em JK estava completando 100 anos, completaria em 2011, eu lancei lá um projeto chamado Movimento Brasília 100 anos, que era exatamente um planejamento estratégico para os próximos 50 anos, ouvindo a comunidade, o segmento, cidade por cidade. Depois lancei todos pelo DF, a mesma coisa. Durante a pandemia fiz o Repensar o DF, fiz mais de 200 reuniões virtuais com a comunidade, cidade por cidade, segmento por segmento. Mas, cara, é difícil, porque o poder econômico é violento, né, cara? Você chega na eleição, o cara que tem grana chega lá, em qualquer lugar, e ó, contrata 10 mil pessoas aí. Vou pagar R$1.000. Aí os caras, por causa de R$1.000, Vai lá. trabalha, arruma voto pro cara, o cara se elege, vai embora, daqui a 4 anos ele volta de novo. Então, se a população não tiver realmente uma noção da importância do voto, da importância de participar, de escolher os candidatos, cara, é difícil você mudar esse país. Você vê que o problema é cultural, Lógico. né, na base. Tá aí. Né? Falta de educação, né? O cara que está na base lá, que ele não está se importando com nada, ele não consegue se enxergar, entendeu? Então, essa necessidade de transformação, realmente hoje, dentro dessa crosta do mal, da deficiência cultural, dificulta todo. Pô, então, aí você vê, temos hoje aqui um senador que tem todo um histórico de experiência, que se esforça, né,
desde a modificação desde da elaboração de grandes projetos e dentro desse contexto, modificação de leis que favoreçam a obtenção de bons resultados, né, dos projetos, mas que se depara na base, com a deficiência comportamental que o cara mesmo não se ajuda, o povo não se ajuda. Eu acho que a maior dificuldade é essa, eu que já, né, inexperiente assim, né, não sou do meio político, mas quando eu comecei né, a executar esses projetos nas satélites, pô, eu ouvia muita coisa que eu falei assim: "Cara, isso é um absurdo", né, é um absurdo, assim, como é que a gente Ó, muda essa realidade? você fez o projeto no Paranoá. Por exemplo, este governo fez uma reforma no Paranoá, ali na Avenida Comercial, que é a principal Tem via. muito Não, estacionamento ali. quebrou todo mundo. O que acontece hoje? O cara que fazia compra ali, que vinha de algum lugar para o Lago Sul, para qualquer coisa, passava Hum. ali na avenida. Parava e comprava alguma coisa. Hoje não Que tem mais pariu, vaga. cara. Os caras não deixaram vaga de estacionamento, quebraram os comércios. Quer dizer, o que é isso? Vem um arquiteto, faz um projeto maravilhoso, bonito, e aí manda fazer, sem ouvir as pessoas. Então, uma questão dessa, você tinha que chamar os E comerciantes, aquele comércio de discutir Paranoá é com muito eles. movimentado, né, É, Celso? mas perderam Muito muito. próspero, né. Diminuiu quase Hoje em dia 50% do faturamento. eu tenho uma casa ali na Rota do Cavalo e muitas vezes eu vou a Hã. Paranoá para fazer compras. E hoje eu não consigo estacionar, cara. Não tem como estacionar. Eu não entendi que reforma inteligente foi essa, porque agora É, você não tem nem como parar, o carro fica difícil, aí isso vai perturbando a pessoa e ela às vezes assim: "Não, vou procurar outro lugar que eu tenha mais acessibilidade", porque aqui realmente tem tudo, mas tem Tem que se fazer, vai ter tinha, que né, porque quebrar tudo agora e eu não fazer de consigo novo. estacionar o carro, É. entendeu? Esse é um dos grandes problemas de Brasília. Brasília não tem planejamento, ou seja, eh, por isso que eu aprovei a lei de regulação fundiária, né, porque, por exemplo, Roriz o Roriz construiu em Brasília 9 cidades, 9. Quando ele construiu Samambaia, né, eu lembro muito bem, você tinha um chafariz e um monte de barraco, né, de madeira, de lona, não sei o quê. Todo mundo criticando e tal. Mas você vê hoje, você pega Samambaia, é uma cidade mais valorizada de Brasília. Por quê? Porque tem ruas largas, tem espaço para você botar escola, o que você quiser, metrô, o que você quiser você bota ali, porque foi planejada. De lá para cá não teve mais planejamento. Aí você vê agora o sol nascente, o pôr do sol, quase 100.000 habitantes. Pô, mas nós Não temos tem, mais não tem nada de infraestrutura. Agora que está começando a infraestrutura. isso é uma coisa de Você louco. pega aqui, ó, 10 quilômetros daqui, né? Você pega Santa Luzia, esgoto na porta, não tem água. Aqui é 10 quilômetros. É estrutural Você isso. pega lá Mestre Dama, você pega São Sebastião, que inchou muito, tudo invadido, tudo sem planejamento. Aí você vai querer consertar, as ruas já são estreitas, você não tem como fazer uma calçada, o custo é muito maior. Por quê? Falta de governo, né? Porque isso aí você tem que Pô, mas tomar conta, não né? é nenhuma novidade esses grandes projetos, são os exemplos que a gente tem no mundo das smart cities, né. E, pô, como é que a gente ainda está engatinhando, né, cara. Andando de velocípede, sendo que o mundo decolou. Eu tive a oportunidade, assim, de estar na China, fui para a China 6 vezes, né, conheço Estados Unidos, Europa, e a gente assim, pô, e tem alguma coisa nova que não possa influenciar bem, esse contexto de modificação estrutural? Não, tem vários exemplos. Por que que isso não acontece? É. Por que que isso aqui Mas não vai esses ter uma países desenvolveram em função da educação, investimento entendeu? em educação, ciência e tecnologia, né? O Brasil não investe, está aí para trás. Quer dizer, você vê, olha, na área de ciência e tecnologia, para você ter ideia, quando eu fui secretário, eu fui percebendo as dificuldades todas. Então eu tive que ir para o Congresso para mudar a lei, porque você não tinha nem a relação das universidades com as empresas. Você vê, a inovação acontece na empresa, conhecimento científico está na universidade. Mas eles não se conversavam. Muitas vezes a universidade formando profissionais que não tem nada a ver com o mercado, e o mercado precisando de mão de obra, né, e não tinha formação. Então, esse foi o grande desafio. A legislação não permitia o pesquisador de ir para a empresa ou de participar do projeto e ter participação na patente, não tinha nada disso, né. Então tudo era difícil. Para você ter ideia, o Brasil valoriza muito a burocracia. Então, por exemplo, quando eu fui secretário, pra você ter ideia, se um pesquisador apresentasse um projeto e nesse projeto ele mudasse o reagente lá e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque ele mudou o reagente. Agora, se você fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, parabéns para ele, vai receber mais recurso depois. Então, o Brasil não valoriza resultados, né? Faz, não tem meritocracia, não tem nada. Ser bom, ser ruim, ou trabalhar ou não trabalhar, recebe do mesmo jeito a mesma coisa. Então,
você tem essa questão. Então eu botei lá, tive que ir lá, botei inovação na Constituição, que não tinha. Mudei toda a legislação de ciência e tecnologia como autor, como relator. Depois faltava dinheiro, aprovei uma lei minha proibindo o governo de deslocar dinheiro da ciência e tecnologia para outras áreas. Então hoje você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem mais de 20 bilhões garantidos, né, de recurso. Então, não tem nada hoje no Brasil de ciência, tecnologia e inovação que não tenha a minha participação. Mas mesmo assim, nós estamos assim, muito aquém de qualquer país. Né? Você pega a Alemanha, Japão, Coreia, Estados Unidos, eles investem muito em ciência e tecnologia. Taiwan Aqui, também. nada. Não. Eu fui a Taiwan. Olha Eu fui a só. Taiwan E em a 2009. E com essa discussão de terras raras aí, que aqui o Brasil é muito rico, né? Aí a gente não tem um projeto de Não tem. governo para É. explorar isso. Olha, esse bate-papo, ele assim, né, eu tô aqui momentaneamente como entrevistador, né, já tive a oportunidade de ter contato com o senador Exaucir, mas dentro de todas essas colocações que ele está fazendo, fica bem claro a necessidade de uma pessoa com competência, né, e experiência, principalmente toda essa experiência dele tem um valor extraordinário. Entendeu? E aí a pergunta pertinente nesse momento, né, assim, eu como cidadão aqui, entrevistador nesse momento, é assim, para a próxima gestão do governo de Brasília, Exaucir, qual será a realidade desse panorama? Eu como cidadão e morador, né, da Uhum. capital federal do Brasil, qual a expectativa que eu posso criar, né, nesse nosso bate-papo aqui, É. e da próxima gestão, como é que o que É. vai ser a realidade da próxima gestão do governo de Brasília, a sua participação e Vanessa também se coloca, como é que você pode se colocar, qual a sua expectativa, né? Vamos nos colocar aqui como moradores, né? Porque o Exaucir já deu uma aula aqui, né? Tem outras perguntas aqui que seriam até redundantes eu colocar nesse momento, porque que ele mostrou competência e experiência suficiente para poder num esforço coletivo, junto com pessoas também que estão engajadas nessa mentalidade de transformação do consciente, do nível, força de expressão, nível de consciência, né? E necessidade de mudança, porque pô, não é possível que a gente vá continuar nesse criar dificuldade para colher facilidade e nesse baixo nível comportamental que irrita qualquer cidadão de bem, tem que falar, tem que usar como força de expressão, do jeito que eu estou falando aqui agora. Então, bom, eu não sou uma pessoa da política, mas qual a realidade dos próximos 4 anos de Brasília? É. Qual a Bem, eu perspectiva? vejo assim, né, eu tentei ser candidato a governador, porque quem faz as coisas é quem tem a caneta é governador. Brasília ainda tem um privilégio, porque aqui nós somos estado e município, só tem um município. Se eu quiser fazer uma política pública para a primeira infância, por exemplo, né, eu tenho que chamar 850 prefeitos em Minas para fazer uma política, para discutir a política pública. Aqui não, o governador ele é governador e prefeito. Então Brasília é muito mais ágil, muito mais fácil de você planejar e fazer as coisas. Agora, eh, eu fiz esse planejamento em 2011 do Movimento Brasília 100 anos, tentei ser governador em 2014, não consegui, né, questão partidária, não sei o quê. Depois, 2018, também já tinha feito vários, repensar o DF, todos pelo DF e tal. Aí estava tudo certo, lançaram minha candidatura, um monte de partido e tal. No último momento, não, Exaucir, você tem que ser vice, não sei de quem e tal. Eu falei assim, cara, tô fora. Fui pro Senado, fui eleito senador, né, que eu queria governo. Mas aprovei vários projetos interessantes. E agora, 2022, vem o Ibanez, advogado da ordem, né, dos advogados e tal, com um discurso, cara, é difícil, né? O cara cai de paraquedas, as pessoas, talvez em função do poder econômico, votam em função, eu vou pagar, não vou derrubar casa nenhuma, quem derrubou ainda vou construir para todo mundo. Um negócio assim, umas As promessas populismo fora da danado. casinha, como E diz. acaba enganando, né? Porque ele contrata todo mundo, o pessoal ganha dinheiro com isso, e esquece que depois, né, as consequências são isso. Eu falo sempre, olha, voto não tem preço, tem consequência. Votou errado, 4 anos. Aí, 2022, agora 2026, eu sempre, né, busquei ser candidato a governo. Estou no PL, fui para lá nessas condições. Você acha que essa mudança partidária agora vai te favorecer? Não, eu vou manter no PL, eu vou continuar no PL, né? Era Apesar que eu PSDB, né? era PSDB. Então, mudando agora para o PL É. agora. Quando eu mudei lá atrás, eu mudei já tem
2 anos, né. Quando eu mudei, eu disse: "Olha, eu tenho interesse em ir para o partido, mas aqui eu tenho legenda garantida para o governo, eu preciso ser candidato a governo". Aí me garantiram isso, e agora tem algumas dificuldades, né, que a Michelle é muito amiga da Celina, não sei o quê, essas questões pessoais que acaba sobrepondo os interesses, né, A da população. necessidade da Mas eu estou população. trabalhando esses 90 dias aí, as convenções acontecem em agosto, espero que lá a gente tenha uma pesquisa melhor e que eu possa sair candidato, é o que eu quero. Eu estou na política para servir, para fazer a diferença, para retribuir o que eu já tive, e todos os meus projetos são realmente para que as pessoas cresçam, que tenham oportunidade, né, porque muda a vida das pessoas. Então eu tenho essa noção, mas não é fácil. Ganhar a eleição é muito difícil se você não tem, né, se você não está no sistema, né, se não tem dinheiro, se não tem, um monte de coisa que eles fazem aí que acaba complicando, mas está na mão do eleitor, cara, é o eleitor que tem que avaliar isso. Você está satisfeito com a saúde? Se está satisfeito, tudo bem, vamos, né, vamos tocar para frente. Mas se não está, tem que mudar. Educação está ótimo? Não está, então tem que mudar. Agora, para mudar, tem que pesquisar, né, o que você já fez, o que que já fez, qual é a experiência, é fundamental a experiência, porque o cara que não tem experiência e que entra no governo não consegue fazer nada. Consegue. Primeiro a máquina, não conhece a máquina, não sabe como é que funciona Forma, né. a área pública, né, então, cara, me preparei para isso, mas acho que cada um tem uma missão, Demonstrou e está cada um demonstrando tem uma aqui missão, eu nesse acho nosso que bate-papo que realmente é uma pessoa, extraordinária em termos de visão e de estar se colocando numa Bagagem, né. posição de bagagem, de estar, assim: "Tô pronto para ser o gestor dessa cidade nos próximos bom, 4 anos", e é isso aí. Aí tá, a gente coloca, fica nessa dificuldade do nível de consciência abaixo, fala assim: "Gente, ó, é o que ele falou, eleição tem o seu preço, né, não tem preço, tem as suas consequências é depois lógico, da escolha errada, né". Eu com falo certeza. como cidadã aqui de Brasília, nascida aqui, e re recordando os meus anos de faculdade, que não tem muito tempo, eh, eu imaginava no início da faculdade o quê? A gente tinha 1000 planos, né, vocês podem recordar isso, 1000 planos, muitas coisas, muitos projetos a desenvolver, só que não depende só da gente, né, eu acho que é a mesma questão que o senador está falando. Você tem muito projeto, você tem, iniciativa, mas depende de muitas áreas, depende de muita gente para que isso se encaminhe. Então você acaba que alguns projetos eles vão sendo esquecidos, vão sendo guardados, "Ah, isso deixa para depois, isso aqui agora não dá", isso Principalmente quando você não atrasa o tem o nosso planejamento, né, porque se você é. se você estabelece o que que você quer, onde é que você quer chegar, né, você então planeja: "Olha, quero universalizar as creches a todas as crianças", ok. Primeiro ano eu vou fazer isso, segundo ano isso, terceiro ano isso, custa tanto, e você estabelece, né, o planejamento e as metas. E aí você sabe o que que você quer fazer. Agora quando não tem nada disso, cada um vai fazendo qualquer coisa, né. Há uma redundância muito grande com relação a projetos, tem vários projetos sendo tocados por várias secretarias do mesmo jeito, sem conexão, sem integração. Pois é, se em É toda essa triste. sua trajetória aí, eu tô aqui, lógico, né, tá tudo muito bem claro, né, dentro desse bate-papo, assim, dessa experiência, mas assim, na real, com toda essa sua bagagem, com toda essa sua o investimento que você fez, dentro das oportunidades que você teve como parlamentar, como é que você avalia, eh, o comportamento? A gente já falou que é uma deficiência comportamental, tá claro isso também, o povo é culpado, né, acho que eu posso falar desse jeito, não tem importância, porque isso é verdadeiro. Mas em toda essa tua trajetória, você acha que a coisa, com todo esse investimento, a coisa ela vinha melhorando e agora ela afundou, ela melhorou? Qual a análise que você faz dessa deficiência comportamental? Zé, existe esperança, porque a coisa ela vem devagar, mas ela vem progredindo, né, em termos culturais, assim, força de expressão, nível de consciência, martelar em cima disso, né, dessa força de expressão, ou a coisa fala assim: "Zé Mário, muitos investimentos foram feitos, adquiri muita experiência, fiz bons projetos, lutei por tudo isso que você acabou de se expressar aqui, colocando esses projetos de lei,
e o povo só piora. É isso? É. Como é que é isso? Bem, eu, em função da experiência, né, eu vivi na era antes do real, por exemplo, né? Nós tínhamos a inflação aí de 3.000%. Em fevereiro de 86, a inflação foi de 82% ao mês. Ou seja, o cara ganhava R$ 1.000. Se ele não gastasse tudo no dia que ele recebesse ali, ele só sobraria para ele R$ 180. A inflação comia todo o dinheiro. Então, eu participei bem da criação do Plano Real, que mudou o Brasil, né? O Brasil é antes do Plano Real e depois do Plano Real. Foi na época do Fernando Fernando. Henrique, é. 1 para 1? É. $1, R$ 1? Isso, também. Então, a coisa melhorou demais. Só que depois, o que aconteceu? Talvez na ansiedade de continuar fazendo mais coisa, houve então a mudança para a reeleição, que não tinha reeleição. E a reeleição no Brasil prejudicou muito, porque o governante ele já entra já trabalhando para a reeleição, entendeu? Então, muitas vezes ele deixa de fazer o que tem que fazer, porque vai desagradar às vezes, mas como ele quer a reeleição, ele vai tocando sem. Então, a reeleição foi um mal muito ruim, um mal, Para o né, que desenvolvimento do precisava país. para o desenvolvimento, para tudo. Aí virou essa compra de voto, aí você vê mensalão, vem petrolão, vem esse negócio todo. Acabou que o Lula ganhou, foi 1-2, depois veio a Dilma 1-2, né? Que é um desastre. Por quê? Porque na prática eles têm um pensamento comunista, socialista. Socialista é bom, o socialismo é bom até acabar o dinheiro dos outros, né? Então, vem essa concepção da população ficar dependente do governo. Você vê que todo mundo hoje depende do governo, né? Metade da população vive de Bolsa Família. Você não consegue mais empregada hoje? A diarista que eu tenho, Nada, não consegue. que serve lá. Então, o que acontece? A gente vê. Depois houve essa mudança, né? O Bolsonaro entrou e agora o Lula entrou novamente. Cara, tem tanta gente, né, que poderia fazer um bom trabalho nisso aí. E aí a gente acaba elegendo pessoas que não tem, que é muito populista. Porque o que tem hoje é isso, né? É politicagem, né? Que é diferente do que você fez a vida inteira, que é uma É. coisa política pública, outra coisa Você política. pega aqui, por exemplo, vou dizer para você alguns exemplos aqui na Câmara Legislativa. Você tem lá 4, 5 parlamentares que têm empresa terceirizada de vigilante, não sei o que e tal. Eu fui no Paranoá outro dia, no quartel, tinha uma menina lá na porta de vigilante, do quartel. Aí eu disse, menina, olha, cuida aqui, não deixa o pessoal entrar aqui e agredir os policiais, né? Cara, é o dobro do preço de botar um policial da reserva para ficar lá. Mas por quê? Porque para atender os deputados. Aí contratos, tem né? que botar, né? E se não botar, eles não votam favorável ao governo, entendeu? Chantageia, vamos dizer assim, o governo na votação. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa acabar, né? Porque acaba cedendo isso. Você vê hoje, os administradores são. Se pegar as administrações hoje, 90%, 95% dos cargos são comissionados. É só cabo eleitoral, né? Administrador não tem autonomia nenhuma mais, né? Eu me lembro que na época do Roriz ele mandava prestigiar a população. Então, a gente precisa mudar a gestão. E não em termos de troca, né? De toma lá da cá, vamos dizer assim. Então, a gente precisa mudar isso. Agora, para isso, o eleitor tem que acompanhar bem, né, quem são os candidatos, para a gente poder eleger realmente pessoas comprometidas, né, com a cidade. As pessoas que têm um maior nível cultural, a gente tem, né, ele acaba de mover aqui com nossos anseios como cidadão de Brasília, né? Esse bate-papo foi excelente, né? Então, não tem problema. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final, né? Tenho admiração aí por todas as colocações verdadeiras que você fez. Eu acho que a gente realmente assim, tem que fazer um esforço enorme para poder mudar esse jogo político aí, porque senão as coisas não vão mudar. É verdade. É botar aquela história, né? Manter o pessoal, o povo no cabresto aí, para facilitar o manejo do gado e a vida segue. Só que isso é deprimente. O recado é exatamente que Deixa essa mensagem as final pra pessoas gente, não eu sei percam a que você tem esperança, há condições de recuperar ainda a qualidade de vida nossa aí, né? Que precisa realmente é fazer boas escolhas, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Então as pessoas precisam identificar, conversar, né? Debater e acompanhar para ver se a gente consegue
eleger pessoas comprometidas com a proposta, né, de um país melhor, de um DF melhor. Então, tá na mão de cada um, né, então pense nisso e lembre-se, né, voto não tem preço, tem consequência. Isalci, foi um prazer esse nosso bate-papo, né, a gente pode continuar ele em outra ocasião, Com certeza. né. Fica bem claro que você está disputando aí o governo de Brasília e pela sua experiência você tem muitos admiradores aí, é uma pessoa que, né, sempre solista aí a estar ouvindo as queixas da população, se mantendo perto, essa demonstração de humildade aí é fundamental, né, para uma pessoa que está aí, né, se colocando a serviço da comunidade verdadeiramente. E essa tua experiência, não é o que fala, tem consequência, mas a sua experiência para esse desenvolvimento é que eu acho que não tem preço. É verdade. E a intenção também, né, a intenção é o que vale dentro de todo esse contexto. Eu que agradeço a oportunidade, É isso aí. né, bacana. Então tá bom. Obrigado.